Pai do Senhor, igreja, estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica, hoje com a nossa aula de número 10, atravessando a crise com perseverança. Hoje nós vamos estar aqui no livro de Jó, né? Vamos estar no capítulo 1, a partir do versículo 8. Mas, primeiramente, gostaria de ler aqui com os irmãos o texto áureo que diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, versículo 71. E a verdade aplicada diz assim: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Nosso objetivo hoje da lição são 3. Os nossos objetivos: expor a sutileza de Satanás contra o cristão, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás e apresentar a grandeza da misericórdia divina. Então, nosso texto de referência, como eu disse, está em Jó capítulo 1, versículo 8 até o versículo 12. Se os irmãos puderem, acompanhem com sua Bíblia. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nesta lição, irmãos, nós vamos ver que Jó ele foi provado através de diversos males, mas ainda assim ele permaneceu fiel a Deus. Jó preconiza em tudo que devemos ser fiéis, independente das circunstâncias. Então, irmãos, por isso que a minha oração é sempre no sentido, de que por meio da fé adoremos a Deus mesmo diante das crises. Então, nosso ponto de partida hoje, nesta lição, são as adversidades que nos fazem mais fortes. Então, as adversidades nos fazem mais fortes. Sempre que há uma adversidade, nós conseguimos vencer, nos tornamos mais fortes. A crise pode chegar a todos. Diante deste momento de crise que estamos vivendo, Satanás tem causado uma inquietação altamente negativa no ser humano. Por meio da vida de Jó, perceberemos que o sofrimento é inesperado, não pronuncia que está chegando, como também é democrático, pode chegar para todos. E é o que nós estamos vendo, irmãos? Essa lição, ela vem em um momento especial, um momento em que nós vemos essa inquietação, o inimigo trabalhando na vida de muitas pessoas ansiosas, eufóricas, e nós precisamos entender qual o segredo para vencer essas adversidades. Então existem momentos em que Deus nos prova, Nós vemos aqui no capítulo 1 de Jó, que Jó era um homem da terra de Uz, e a Bíblia diz que ele era um homem muito bem sucedido, Nasceram-lhe 7 filhos, homens, e 3 filhas mulheres, e Jó ele possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Assim, ele era muito rico. O pessoal que trabalhava para ele era muito numeroso. Certamente o maior de todos no Oriente. Isso aqui a gente vê logo no início do livro de Jó, versículo 1 ao 4. E Jó, ele era um homem tão temente a Deus que quando seus filhos faziam as festividades, um comemorava
chamavam um para ir na casa do outro, se reuniam. Jó, ele sacrificava a Deus, né, para pedir perdão por possíveis pecados que seus filhos pudessem ter cometido. Ele era um homem muito íntegro, reto, né, obediente a Deus e principalmente temente a Deus. Nós vamos ver isso aqui na história de Jó. Mas um certo dia ali, Satanás chega, né, e pede para colocar à prova, né, a vida de Jó, tocar no que ele tinha, né, porque Satanás ele imaginava, né, que se tirasse tudo que Jó tinha, ele iria blasfemar contra Deus. E Deus autoriza que Satanás fizesse isso. Então nós vamos ver no decorrer dessa história tudo o que aconteceu, como Jó reagiu, né? Mesmo sendo íntegro, temente a Deus, fazendo tudo o que Deus ordenava, passou por tantas dificuldades, como reagiu? Se sentiu injustiçado, né? Foi caluniado, desacreditado, rejeitado. Então ele passou uma crise enorme, de muito rico passou a não ter nada, a ponto de ficar sentado em cima de cinzas, se coçando com cacos, porque tinha tanta úlcera, né? Tanta doença. Então ele ficou em uma situação que nem o seu pior inimigo, né, vamos dizer assim, imaginaria que ele fosse ficar. Talvez o seu pior inimigo tivesse dó dele, mas Deus não autorizou a Satanás tocar na vida de Jó. Então vamos aqui para a nossa lição. Isso aqui foi um breve resumo, porque nós vamos ver a vitória, né, que Jó teve. Ali nos capítulos finais do livro de Jó, nós vamos ver a vitória esmagadora, né, que Deus concedeu a Jó em cima de Satanás. O que nós vamos trazer para essa lição de hoje, irmãos, é que muitas vezes nós somos provados, né? Não sei qual é a dificuldade que você de repente está enfrentando aí na sua vida, né? Se é financeira, se é espiritual, material, se é na família, se é alguma doença, eu não sei. Se é alguma causa impossível de se resolver, justiça talvez, família, né? Mas muitas vezes nós somos provados. Muitas vezes nós somos colocados à prova. Nós precisamos aproveitar, irmãos, essas adversidades para resgatar alguns valores bíblicos, para a gente vivenciar durante essas dificuldades. Nós estamos passando por um período aí de lutas constantes, dificuldades, mas esses ensinamentos que nós vamos buscar resgatar vão nos nortear, vão nos auxiliar, tá? Para nós perseverarmos e continuarmos confiando em Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos abandona. Muitas vezes nós entramos aí em conflitos, né? Até com Deus mesmo, e pergunto por que estou passando por isso, eu não mereço passar por isso. Entramos aí em conflitos, perguntas desse tipo para Deus. Muitas vezes ficamos até bravos, né? Queremos ter razões, colocamos Deus na parede, né? Muitas vezes já vi muito isso, pessoas se indignarem com Deus, perguntando por que está acontecendo isso comigo, na minha família, por que está acontecendo isso na minha vida. Mas nós vamos aprender nessa lição de hoje, né, que a submissão de Jó, mesmo não tendo nenhuma das suas perguntas respondidas por Deus ali naquele momento, ele sabia que os planos de Deus eram melhores que os dele. Ele sabia que Deus é aquele que faz todas as coisas e perfeito. Ele sabia que podia continuar confiando em Deus. Então, é bom ficar muito claro aqui, irmãos, que Jó
Como eu falei no início, era o homem, né, mais rico, vamos dizer assim, do Oriente. Como a Bíblia mesmo relata ali, um dos homens, né, que tinha mais riquezas do Oriente. E assim, em um período muito curto de tempo, ele perdeu tudo. Perdeu todas as suas criações, perdeu toda a sua riqueza, perdeu toda a sua família, todos os seus filhos, o que tinha de mais importante para ele. Perdeu a sua saúde, foi rebaixado ao nível de um sem-teto. E Jó permaneceu confiando em Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que esses problemas eles podem afligir, como nós estamos passando esse período agora de dificuldade, pode afligir pessoas ricas tanto quanto pessoas pobres, né? E eu não sei qual é a provação, porque Deus está deixando que venhamos passar por isso, mas os planos de Deus são melhores que os nossos. Então o sofrimento ele pode ser superado com sabedoria, fé e com a ajuda do Senhor. Então vamos glorificar a Deus por tudo que estamos passando. O inimigo ele está tentando, sim, ele é sutil, ele tenta nos derrubar de toda forma. Mas vamos continuar confiando em Deus. E agora vamos para o nosso tópico 2, que vai nos ensinar grandes coisas também nessa lição.